Olá! Mais uma vez o Boletim Conexões chega no seu fim de semana para trazer as matérias que foram destaque de segunda a sexta-feira. Para começar, vamos falar sobre saúde. No ano passado foram registrados 67 mil novos casos de tuberculose no Brasil. Com o objetivo de auxiliar a redução desses casos, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás estão desenvolvendo uma nova vacina contra a doença, que pode complementar a cobertura da vacina BCG em adultos. Ao ser testada em animais, a nova vacina contra a tuberculose teve bons resultados e já despertou o interesse de um laboratório da Austrália. Foram 14 anos de pesquisa. A nova vacina, capaz de prevenir a tuberculose, está sendo testada por pesquisadores do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Ela foi desenvolvida a partir do conhecimento dos pacientes que estão com tuberculose, que estão com infecção latente dos indivíduos normais da região centro-oeste do Brasil. O reconhecimento da resposta imune induzida ao Mycobacterium tuberculose, que é o agente causal da tuberculose. De acordo com o Ministério da Saúde, 1/3 da população mundial é infectada pela bactéria da tuberculose de maneira latente, mas apenas 0,5% das pessoas desenvolvem a doença. Em Goiás, mais de 800 novos casos da tuberculose foram registrados só no ano passado. Aqui na capital, em média, 15% dos pacientes desistem do tratamento. E a explicação é muito simples. Os efeitos colaterais são agressivos. Ao desaparecerem os primeiros sintomas da doença, o paciente deixa de tomar os remédios. Isso gera um outro problema: o surgimento de uma bactéria altamente resistente a todos os tipos de medicamentos existentes no mercado. No Programa Nacional de Imunização, a única vacina utilizada para o combate à tuberculose é a BCG. Aplicada em recém-nascidos, a proteção só é eficiente até os 10 anos de idade. Se tudo der certo nas próximas etapas da pesquisa feita pela UFG, em poucos anos, a nova vacina, que deve imunizar jovens e adultos, já pode estar disponível no mercado. Nós vamos ter que testar essa vacina na formulação com o adjuvante vindo da Austrália, e nesse caso vai demorar cerca de 1 ano e meio a no máximo 2 anos, então em 3 anos isso já poderá estar sendo testado em humanos. A empresa da Austrália, que chama Vaccine, ela é importante porque ela já testou os adjuvantes em humanos e em outra formulação vacinal, a vacina para gripe suína e para gripe aviária, e nesse caso isso adiantaria o processo de liberação e para uso em humanos dessa vacina. Ser mãe é um sonho de muitas mulheres. Mas o sonho pode se transformar em pesadelo quando a gestante tem dificuldades para realizar o parto da forma que deseja ou quando ocorre algum tipo de violência obstetrícia. Buscando melhorar o atendimento a mulheres desde o pré-natal até o parto, foi criada em 2011 a Rede Cegonha. A estratégia garante atenção humanizada às gestantes, que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Esta mamãe de primeira viagem acaba de ganhar a pequena Alice. Ela optou por fazer o parto humanizado e se tornou uma das mais de 2 milhões de mulheres brasileiras atendidas pelo programa Rede Cegonha. Foi muito bom o atendimento aqui, teve todo o auxílio. Eu já pretendia mesmo ter o parto humanizado, então foi perfeito. Foi tudo que eu esperava. A Rede Cegonha é um programa do governo federal que busca melhorar o atendimento às mulheres desde a gestação até os 2 anos de idade da criança. O Hospital e Maternidade Dona Iris, em Goiás, é referência nacional no atendimento ao programa. Os partos foram retirados do centro cirúrgico e transferidos para as centrais de parto normal, onde há mais conforto e as grávidas recebem atenção total das enfermeiras obstetras. Essa assistência é diferenciada, se dá desde o início da gestação, desde o momento que ela descobre sua gestação, até o puerpério, que é depois que ela já pariu. Então, ela vai ter um pré-natal com garantia de assistência, de acompanhamento de suas consultas. Ela vai ter garantia da maternidade que ela vai parir, que ela vai ter o seu bebê, e
esse parto, né, como ele vai ser acompanhado, né, vai ser acompanhado de uma forma diferenciada. A gente vê muito falar sobre parto humanizado, mas eu gostaria de dizer que seria um parto respeitoso, com dignidade para ela e para o filho. E os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo, por exemplo, são recursos finitos. E por isso é cada vez mais urgente a necessidade de se investir em combustíveis feitos a partir de energia renovável, os biocombustíveis. A Universidade Federal de Goiás possui um laboratório que se dedica a esse tipo de produção e que agora está fazendo biocombustível a partir de microalgas de água doce. O Brasil, apesar de grande potencial para a produção de fontes de energia, enfrenta o desafio de aumentar a competitividade do biodiesel. Pesquisadores do Laboratório de Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás encontraram nas microalgas de água doce uma alternativa para produzir biocombustível. As microalgas acumulam até 50% do peso em óleo. A pesquisa testou 450 espécies para avaliar se elas eram viáveis para a produção. A alternativa pode se tornar uma nova realidade em um futuro próximo. A ideia desse projeto é justamente buscar na natureza, buscar nas microalgas, que são organismos microscópicos, a fonte básica e barata de óleo para a produção desse biocombustível. O representante do governo federal, responsável pelo Programa de Desenvolvimento Tecnológico do Biodiesel, faz questão de acompanhar a pesquisa de perto. A gente tem que aumentar a competitividade do biodiesel, né? E considerando que o custo da aquisição da matéria-prima, né, é cerca de 80% do custo de produção do biodiesel, né, e a gente podendo diversificar as fontes de biodiesel, conseguindo fontes mais baratas, né, de matéria-prima, a gente pode baratear o custo de produção do biodiesel, aumentando a competitividade do biodiesel brasileiro. E agora passando dos combustíveis para os carros. Com o fim da redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o mercado de automóveis novos despencou no Brasil. Enquanto isso, os usados voltaram a ser uma boa opção para os compradores. As vendas de seminovos no primeiro trimestre deste ano registraram alta de 9%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, foram vendidos 3 milhões de veículos, entre automóveis, motos, caminhões e ônibus. Nesse mesmo período, a venda de veículos novos caiu 2%. Mas na hora de comprar um carro usado, o comprador tem que verificar se não há qualquer problema com o veículo. Do mesmo jeito, o vendedor também tem que ficar atento à transferência dos documentos. A venda de um carro não se encerra quando o comprador paga pelo veículo. Depois de entregar o automóvel ao novo proprietário, o antigo dono precisa comunicar ao Detran sobre a venda em até 30 dias. O vendedor às vezes deixa de fazer o procedimento por comodismo ou falta de conhecimento. Em alguns casos, ele só percebe que não foi feita a transferência depois que começa a chegar multas em nome do antigo proprietário. O comunicado de venda pode ser feito em uma das mais de 40 unidades de atendimento do VaptVupt. Aqui a pessoa procura, assim que ela vende o veículo, ela preenche o recibo totalmente, reconhece as firmas, traz uma cópia autenticada em qualquer VaptVupt e faz o comunicado de venda aqui na nossa unidade. O procedimento de comunicar ao Detran a venda de um carro é uma forma do antigo proprietário transferir as responsabilidades com o carro para o novo dono. Quem vende e não fez o comunicado de venda está sujeito a receber todas as multas e também IPVAs vencidos. Por quê? Porque o comunicado de venda assegura a quem vende a desobrigá-lo, a não ter mais obrigação em relação àquele veículo. E ele tem um prazo de 30 dias para fazer o comunicado de venda. E no próximo bloco nós vamos falar de educação e também de cidadania. Não saia daí, a gente volta em instantes.
Voltamos com o Boletim Conexões para falar sobre educação. É fácil perceber a forma como falamos e escrevemos muda ao longo do tempo. O pronome você, por exemplo, já foi vossa mercê, vós missê, até chegar no você de hoje em dia. Na escrita, então, já virou VC. Para estudar essas transformações da linguagem, existe a linguística histórica. A Universidade Federal de Goiás possui um laboratório que se dedica a esse ramo da linguística e que busca nos documentos do passado os vocábulos perdidos ao longo dos anos. Nas prateleiras das bibliotecas, museus e cartórios, a nossa história. Cada livro ou documento trata de um assunto específico, mas todos eles contam indiretamente uma mesma trajetória, a da língua portuguesa. No campus da Universidade Federal de Goiás, em Catalão, o Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e Sociolinguística, o LALEFIL, desenvolve diversos projetos de investigação da língua e das mudanças sofridas por ela ao longo dos anos. Como expressão máxima do que há de humano em todos nós, a língua traz todas as dinâmicas que nos atravessam, né? E as mudanças e as variações da língua, elas estão refletidas aí. Meu pai falava assim, eu falo assim, a minha avó fala de um jeito que hoje não se fala mais. São percepções do falante comum, do falante normal, como qualquer pessoa, de que a língua está variando, está mudando. E cabe a nós, como linguista histórico, dar conta de alcançar essas mudanças, sistematizá-las e entender por que elas acontecem. A tarefa não é nada fácil. A combinação do tempo com os agentes biológicos, químicos e físicos pode deteriorar os registros, prejudicando seu estudo. Por isso, a importância de acondicioná-los de forma correta. O pessoal que cuida do fórum, das paróquias, dos cartórios, o pessoal, eles não têm essa consciência porque eles não sabem que precisam, o modo como eles têm que cuidar. Os documentos, eles são mal preservados, né? E quando a gente chega lá, eles às vezes estão todos amontoados, então os documentos ele acaba que vai corroendo, né, por vários motivos. Mas o foco das pesquisas do grupo não se resume apenas à ortografia e pronúncia das palavras. Atenção especial é dada também aos aspectos sociais e culturais da fonte. O que há desse sujeito que escreveu, ou sobre esse sujeito de quem se escreveu nesses documentos, que motiva ou que pode ter motivado este vocabulário, esse tipo de documento, esse gênero discursivo desse documento. E nós temos chegado a resultados que nos comprovam que é por esse caminho para poder encontrar as explicações que a língua por si não traz. E no início da semana, o governo federal fez propostas para tentar sanar o déficit de 30 bilhões de reais no orçamento de 2016. Entre essas medidas está o adiamento do reajuste dos servidores públicos, de janeiro para agosto de 2016. Em repúdio a essa medida, os servidores técnico-administrativos das instituições federais de ensino do estado de Goiás protestaram e saíram em carreata pelas ruas de Goiânia na última quarta-feira. Em resposta às medidas fiscais do governo que atingem a categoria dos trabalhadores técnico-administrativos em educação, profissionais se reuniram na Praça Universitária para sair em carreata pela região central de Goiânia. Cerca de 50 veículos participaram da manifestação. É extremamente importante que a gente mostre para a sociedade e para o governo que a gente não vai aceitar esses cortes que estão sendo feitos contra a classe trabalhadora e contra o funcionalismo público. A gente vê que a Dilma está tendo como objetivo destruir o funcionalismo público nesse país. Em greve há mais de 100 dias, os técnico-administrativos buscam valorização profissional e melhorias no plano de carreira. Ao longo dessa greve, nós reivindicamos a reposição das perdas salariais, que acumulam já nos últimos 5 anos em 27,3%. Nós queremos negociação coletiva e a definição de uma data base para os servidores públicos federais, porque nós temos que fazer greve para abrir negociação todos os anos, né? Não é justo que nós não tenhamos o direito anualmente dessa reposição das perdas inflacionárias. Além disso, nós queremos aprimoramento da nossa carreira, mais concursos públicos e a manutenção de direito dos trabalhadores conquistado na Constituição de 88.
E uma nova tecnologia tem transformado a vida de professores e alunos no interior de Goiás. Um sistema de reconhecimento facial foi implantado em uma escola pública e serve para controlar a frequência dos alunos e também para avisar aos pais quando os filhos não comparecem à aula. Essa escola fica em Senador Canedo. Marlon. Foi o tempo que a frequência escolar era registrada assim. Nessa escola, uma novidade mudou a rotina dos alunos. Agora, a presença das crianças é controlada por meio desse sistema digital. O pequeno aparelho faz o reconhecimento facial de cada estudante. O aviso sonoro é um sinal de que a chamada foi feita e os alunos estão liberados para assistirem à aula. Além de controlar a frequência do aluno, todas as informações vêm parar em um relatório, que é atualizado em tempo real diariamente. E caso a criança não compareça 30 minutos após o horário previsto de entrada na escola, os pais ou responsáveis são avisados pelo celular de que o aluno não compareceu. Eu achei bastante inovador, né? Porque assim, não é algo que a gente tem muito costume, vem-se para aquela chamada, né? Desde o nosso tempo de escola, com a professora, mas não tem uma questão tanto de como identificar com rapidez se o aluno está ou não na escola. A gente que é mãe fica bem mais tranquila. O projeto foi implantado há 2 meses nessa escola pública de Senador Canedo, município do interior de Goiás. Além dos pais, as crianças também acham que a tecnologia deixa todo mundo mais seguro. Eu achei bom, porque sempre que eu coloco o rosto, minha mãe sabe que eu estou aqui. 42 escolas da cidade já implantaram a frequência digital. Os dados da vida escolar do aluno também são compartilhados com instituições, como o Conselho Tutelar e Ministério Público. Uma vez que o aluno tem mais de 15 faltas na unidade, esse sistema emite uma mensagem via e-mail ou SMS para o presidente do Conselho Tutelar da nossa cidade. Esse presidente vem até a escola, nós conversamos, com toda a equipe pedagógica da escola e vamos fazer uma visita em loco para essa família e saber o que está acontecendo. A ideia deu tão certo que o objetivo agora é ampliar o projeto. Nós estamos agora implantando a frequência dos servidores, servidores e professores também. Está num processo de teste. O mesmo aparelho pode ser utilizado para as crianças, pode ser utilizado para os professores. Temos outras aplicabilidades dessa tecnologia. Por exemplo, colocado no celular ou num computador na cozinha, as merendeiras vão saber quantas refeições sem ter que passar de sala em sala, contando quantas crianças têm. E o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente da UFG oferece desde 2010 um curso de formação para profissionais que trabalham com menores infratores. Confira um pouco mais sobre essa iniciativa na matéria de Giovanni Gomes. Psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e educadores participam do curso de formação para trabalhadores do sistema socioeducativo. As aulas são oferecidas pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente da UFG, o CPEA. Desde 2010, a universidade oferece o curso para esses profissionais que trabalham nos CREAS, Centro de Referência em Assistência Social. A gente conversa bastante, dialoga com os professores, trazemos experiências do nosso meio, do nosso campo, e isso traz essa acessibilidade, essa forma de você acessar esse universo do socioeducando, não de uma maneira reduzida, mas de uma maneira que você reflita melhor sobre como pode ser a nossa atuação, como nós podemos melhorar enquanto profissionais. Hoje, cerca de 700 adolescentes entre 12 e 17 anos que cometeram infrações de baixa gravidade estão sendo acompanhados pelo CREAS. Só em Goiânia, 5 centros prestam apoio a esses jovens. Além das aulas teóricas em sala, os 50 profissionais que participam do curso também passam por módulos práticos, onde é feita uma intervenção diretamente com o adolescente. O curso ele pretende realizar dentro de cada centro de referência em assistência social
uma intervenção de acordo com o conteúdo aprendido anteriormente pelos estudantes, ou seja, a ideia não é só uma reflexão teórica, mas toda essa teoria absorvida e dialogada com os estudantes desse curso serem aplicados através de uma intervenção prática. E ainda falando de cidadania, pessoas com qualquer tipo de deficiência encontram mais dificuldades para entrar no mercado de trabalho, seja por preconceito, seja por falta de qualificação apropriada. Pensando em auxiliar aqueles que querem encontrar um emprego, foi realizado hoje o Dia de Cidadania, pelos sindicatos das empresas de segurança privada e transporte de valores e das empresas de asseio e conservação. A ação oferece 1.000 vagas para auxiliar de serviço de limpeza e 500 vagas para vigilantes, todas elas para pessoas com deficiência. Um mutirão para oferecer mais de 1.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Todas as empresas de Goiânia deveriam estar fazendo, como o SEAC está fazendo, para que as pessoas com deficiência possam conhecer as oportunidades que têm e que possam inserir dentro do trabalho que está ofertado nessas empresas. Porque, infelizmente, ainda há alguns preconceitos, né, que impede a pessoa com deficiência estar inserida no mercado de trabalho. A ação envolve 20 empresas e soma 1.500 vagas de trabalho em Goiás. Franciele trabalha no RH de uma dessas empresas e fala da importância em receber esse público. Eles fazem toda a diferença, né? Para nós dentro da empresa, nós acolhemos bastante essas pessoas, né? E eles trabalham super bem, fazem um trabalho, né, com excelência, né? Assim como os outros colaboradores também, e eles são com certeza um a mais dentro da nossa empresa. Para ajudar na inclusão de deficientes físicos no mercado de trabalho, o sindicato vai oferecer um curso de aprimoramento para aqueles que querem o trabalho, mas não têm conhecimento na área. O curso não terá nenhum custo para o trabalhador. Nessa inovação que nós estamos fazendo esse ano em parceria com a PAI de Aparecida, nós vamos não só ofertar as vagas, mas também iremos capacitar esses profissionais que têm o perfil. Totalmente gratuito para as pessoas que têm o perfil. E quem se interessou pela iniciativa ainda dá tempo de se candidatar a uma das vagas. Basta procurar o Sindicato das Empresas de Segurança Privada e Transportes de Valores, o Sindesp, ou o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, o SEAC. Ambos ficam no Parque Amazônia, em Goiânia. Bom, e com essa dica, o Boletim Conexões de hoje fica por aqui. Participe dos próximos programas enviando vídeos, matérias, fotos, sugestões ou críticas. Você faz isso mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br, jornalismo@tvufg.org.br, ou então mandando um WhatsApp para a gente, no 9181 1406. Repetindo, 9181 1406. E nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 18h da noite, aqui na TV UFG. Continue agora acompanhando a programação e até segunda-feira.